Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! Se hoje o brasileiro é apaixonado por carros, grande parte desta paixão se deve à Chrysler, que trouxe para o Brasil, no início dos anos 70, os grandes carros da marca Dodge americana, os luxuosos e cobiçados Dodge Dart e Dodge Charger, que foram fundamentais para despertar nos brasileiros um sentimento de desejo por estas máquinas sobre rodas. Naquela época, os grandes carros de motores V8 reinavam absoluto no mercado. Mas a Chrysler do Brasil, parecendo prever a dura crise do petróleo que se desenhava para os próximos anos, procurava agora por um modelo mais compacto e econômico. Começava a nascer o nosso homenageado de hoje. Produzido com escassez de recursos, mas com excesso de paixão, o Dodginho, como era carinhosamente chamado, foi responsável por inaugurar um segmento que se tornaria um sucesso no Brasil nos próximos anos, até os dias de hoje. O segmento dos carros médios compactos. O canal Marquinhos Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de sucesso do nosso querido e saudoso Dodge 1800 Polara. A história do Dodge Polara começa em novembro de 1972, no 8º Salão do Automóvel, quando a Chrysler apresentava seu primeiro carro compacto fabricado no Brasil, batizado inicialmente apenas de Dodge 1800. Os brasileiros, ansiosos para adquirir esta novidade, ainda tiveram que esperar até abril de 1973 para poder adquirir o mais novo modelo nacional, que chegava às lojas dias antes do Chevette e semanas antes da Brasília, que seriam seus grandes concorrentes. O Dodge 1800, que já fazia sucesso em várias partes do mundo, como Europa, Estados Unidos e Argentina, chegava ao Brasil trazendo um detalhe que o diferenciava dos demais modelos: o vigoroso motor 1800, o único carro brasileiro de sua categoria com esta cilindrada, considerado um grande trunfo para a Chrysler. Lançado inicialmente em duas opções de acabamento, a L de luxo e a GL de gran luxo, o Dodge 1800 foi considerado pelo público e por especialistas como um carro de design moderno e muito bonito para a época, com suas linhas exóticas e sua charmosa traseira de estilo fastback. Fabricado apenas na versão duas portas, por ser uma preferência nacional, o Dodge 1800 possuía uma característica esportiva e arrojada, o que atraiu rapidamente a preferência dos jovens brasileiros. De frente, era muito semelhante ao modelo europeu, com 4 grandes faróis redondos sob uma grade quadriculada preta e para-choques cromados que lembravam os dos grandes Dodges. A traseira, com lanternas retangulares envolventes, eram bipartidas e com acabamentos cromados, idênticas ao modelo argentino.
A traseira era um pouco mais alta que a frente, um detalhe proposital, pois quando se colocava a bagagem, ficava nivelado. As belíssimas rodas esportivas de série, com pneus radiais de 13 polegadas, lembrava as do grande Charge RT. O Dodge 1800 era um automóvel extremamente espaçoso e comodidade interna era perfeita para uma família tradicional de classe média. Sem contar o porta-malas, com um volume elogiável se comparado aos outros modelos. O bom acabamento interno garantiu-lhe uma posição de respeito frente aos seus concorrentes, tanto na versão L quanto na versão GL. Por falar nisso, a versão top de linha GL trazia rádio e ventilação forçada, além de diversos itens de segurança, como retrovisor interno colado ao para-brisa, e elementos do interior sem muitas quinas, que amenizavam os ferimentos em caso de acidentes. O Dodge 1800 foi um carro lançado às pressas pela Chrysler, e apesar de ser o único carro de pequeno porte nacional equipado com um motor de cilindrada mais elevada, apresentou inúmeros defeitos de fabricação, tanto na carroceria quanto na parte mecânica. Equipado com motor dianteiro, tração traseira, câmbio de 4 marchas e freio a disco nas rodas dianteiras, os primeiros Dodginhos não apresentaram um desempenho esperado. Os consumidores não gostaram do excessivo consumo de combustível e o péssimo desempenho de seu motor, que lhe rendia apenas 78 cavalos de potência, chegava a uma velocidade máxima de 140 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em longos 20 segundos. Tudo devido ao uso do carburador Solex Brosol H34, de corpo simples, considerado o vilão da história. Mas com todos os seus defeitos, devidos ao seu rápido lançamento, o Dodge 1800 foi considerado um sucesso de venda nos primeiros meses, devido à sua bela aparência e por ser uma grande novidade do mercado brasileiro. Na tentativa de apagar a má impressão, a Chrysler lançava sua nova linha 74 com alterações significativas na parte mecânica. Para solucionar a falta de desempenho, tratou de colocar um novo carburador do tipo horizontal SU, importado da Inglaterra, considerado um dos carburadores mais modernos do mundo. As mudanças elevaram a potência do Dodge 1800 para 82 cavalos, além de garantir maior torque, maior velocidade máxima e uma melhoria considerável no consumo. Na tentativa de alavancar ainda mais as vendas do Dodginho, a Chrysler do Brasil lançava em 74 uma nova versão, o Dodge 1800 SE, direcionada para o público jovem e de menor poder aquisitivo. Era uma versão mais despojada, que passava a ser a versão de entrada do modelo. A versão SE perdeu diversos acessórios, mas ganhou 3 cores vivas, além do branco. Sem nenhum detalhe cromado, trazia em sua carroceria detalhes pintados de preto fosco, incluindo uma faixa na parte inferior de sua lateral, recurso bastante usado nos carros da década de 70. O Dodge 1800 SE trazia também uma roda com desenho exclusivo pintados na cor do carro. Por dentro, o revestimento era mais alegre e o volante era mais esportivo, aquele de 3 raios, o mesmo usado em carros de competição. Porém, para tornar o carro mais acessível, o acabamento foi bastante simplificado. Acompanhe o comercial de lançamento do Dodge 1874. Tá vendo aquela ladeira ali? Que motor! E a suspensão aguenta tudo. E os freios. Veja aquela curva ali. Que estabilidade.
Que conforto. Que espaço que tem esse carro. Que espaço tem esse carro? Dodge 1874. Agora com 82 HP. A imagem do Dodge 1800 se alternava em boas vendas e, ao mesmo tempo, em uma certa desconfiança por parte dos consumidores. Com o lançamento do Volkswagen Passat em 74, a briga ficou ainda mais acirrada. Como muitos defeitos ainda não eram constatados, como deficiência na suspensão, provocando problemas de estabilidade e frenagem, a Chrysler oferecia ao cliente uma garantia total estendida, que incluía até seguro para vidros e pneus. Em 1975, chegava a nova linha sem muitas alterações. Neste ano, foi introduzida a nova versão Standard, de entrada e mais básica, ficando assim com 4 opções de acabamento: Standard, SE, Luxo e Gran Luxo. Um registro importante desta época foi o lançamento do projeto de desenvolvimento dos carros movidos a álcool. E embora o título de primeiro carro movido a álcool do Brasil seja do Fiat 147, foi o nosso Dodginho o primeiro carro a ser testado com o novo combustível. Mas depois de muitos testes, o modelo não chegou a ser lançado pela Chrysler. Em 1976, aconteceria um marco na história do pequeno Dodge 1800, que mudaria para sempre a imagem do carro médio da Chrysler. Para isso, a montadora recorreu à mudança de denominação do seu carrinho, relançando-o no mercado com um novo nome, Polara, reapresentado agora em apenas 2 versões, o Polara 1800 e o Polara GL. A intenção da Chrysler era apagar de vez a imagem negativa deixada pelo Dodge 1800. E para isso, importantes mudanças estéticas e mecânicas foram realizadas. Externamente, o Dodge Polara pouco mudou em relação ao modelo anterior. A frente continuava com os 4 faróis redondos, mas agora trazia uma nova grade com filetes horizontais. Na traseira, o Polara trazia novas lanternas menores e mais simples, com molduras cromadas e sem divisão no meio. Novos letreiros indicando o modelo Polara foram adicionados. O enorme letreiro Dodge, que ocupava toda a área traseira, foi posicionado agora no canto direito do porta-malas, de tamanho bem menor. Por dentro, o Polara ficou mais refinado, com estofamento, painel e volantes renovados. Mecanicamente, as mudanças foram ainda maiores. O novo Polara andava bem e fazia jus ao seu motor 1.8. Com potência elevada para 92 cavalos, o novo Dodginho chegava agora a uma velocidade máxima de 160 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em 14 segundos. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Dodge Polara. Em 75, a Chrysler fez uma grande pesquisa de opinião pública. Sabe o que aconteceu? O Dodge 1800 foi aprovado entusiasticamente. E todas as sugestões dadas pelo público foram cuidadosamente estudadas pela Chrysler e incorporadas no Dodge Polara. Nova suspensão, maior economia e mais potência ainda, 92 HP. Novo sistema de freios, novo interior, traseira mais baixa e a garantia total. Vá conhecê-lo no seu revendedor Chrysler. Dodge Polara, o carro que respeitou a opinião pública.
Depois de emplacar seu melhor ano de vendas no Brasil e ser eleito o carro do ano pela revista Auto Esporte em 77, a Chrysler preparava agora seu carro médio para encarar os anos 80 que se aproximava. Em 1978, o Dodge Polara passaria por uma mudança radical em seu visual, ganhando agora uma nova frente, com 2 grandes faróis retangulares e uma nova grade com filetes horizontais de plástico na cor preta, e recortada no meio por um novo emblema quadrado que trazia a imagem de um leão e um escudo. Era o início de uma forte campanha publicitária que denominava o novo Polara como carro coração de leão, ressaltando sua resistência e a força do seu poderoso motor. O Dodge Polara Coração de Leão trazia também novas lanternas traseiras, maiores e mais modernas. Já o interior do novo Polara era um show à parte. Oferecia, além do interior monocromático nas cores preto, bege e vinho, um painel em imitação de madeira, bancos em couro ou aveludado e laterais em vinil. As 2 crises do petróleo trouxeram forte impacto na vida das montadoras, e com a Chrysler não foi diferente. Diante de tantas dificuldades financeiras, o ano de 1979 foi marcado pelo anúncio da compra da Chrysler pela Volkswagen, o que mudaria para sempre os rumos dos carros Dodge no Brasil. Embora a marca alemã negasse, a permanência dos veículos da linha Dodge no mercado nacional estava com os dias contados. Na tentativa de não alarmar os consumidores da marca, a Chrysler preparou para 79 uma inédita inovação para seus modelos. Era lançado no Brasil o Dodge Polara com o exclusivo câmbio automático de 4 velocidades. É isso mesmo, o primeiro câmbio automático de 4 marchas no Brasil surgia no Polara 79, uma inovação que só seria seguido 10 anos depois no Diplomata SE da GM. Em 1980, a Volkswagen tentou dar uma sobrevida ao nosso Dodginho, introduzindo melhorias em toda a linha, deixando um Polara com um visual mais moderno e com uma aparência superior. A versão básica passou a ser a L e a intermediária passaria a ser a versão GL. Tudo isso porque o Polara ganhava naquele ano um reforço de peso, o lançamento da nova versão GLS, um modelo mais esportivo e apimentado. A nova versão tinha um forte apelo esportivo e tinha como público os jovens, que dividiam suas atenções naquela época com o seu concorrente direto, o Passat TS. O novo Polara GLS, assim como toda a linha, ganharam novos para-choques, estampados e cromados, ainda mais modernos com ponteiras de plástico, uma moda dos anos 80. Já o GLS tinha um ar mais jovial, sem a maioria dos cromados. Vinha com moldura nos faróis, lanternas e moldura nas janelas laterais na cor preta. Destaque também para um novo interior totalmente restilizado. A linha 81 do Polara chegava sem nenhuma novidade, a não ser novas cores.
Com a mudança do nome da Chrysler para Volkswagen Caminhões Limitada, todos já sabiam que toda a linha Dodge estava condenada ao encerramento de sua produção, pois o interesse da marca alemã estava voltado apenas para as instalações e para a tecnologia americana da empresa Chrysler do Brasil. Até que em julho de 1981, o que todos esperavam aconteceu. Toda a linha Dodge deixava de ser produzida e o nosso querido Dodginho tinha sua produção encerrada após 8 anos de fabricação. Responsável por trazer uma nova concepção de automóvel popular para as nossas ruas brasileiras, o Dodge Polara se despedia do mercado com pouco mais de 92 mil unidades produzidas. Com um motor de dar inveja na concorrência e com um acabamento moderno e sofisticado, o Dodge Polara, nosso querido Dodginho, ficará para sempre marcado na história do nosso país, depois de ter conquistado o coração de milhares de brasileiros até os dias de hoje. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Dodge Polara, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!